Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. Perdão. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato por me receber, muito obrigado. Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela, vai abrir uma maior em cima, você clica na foto de novo e abre os vídeos para você escolher aquele que você achar que é bom. Eu acho que todos são, né? Mas você escolhe aquele que te preferir, tá? Este é o meu propósito aqui no canal, é falar para você, se o Senhor Jesus me permitir, tá? Se ele me permitir, falar para você quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por você, por mim e por toda a humanidade. Este é o meu propósito aqui, viu? Outro sim, se o Senhor me permitir, aqueles versículos que eu estou fazendo vídeo, o que tiver em parábola, tá? Ou em figura, que é a mesma coisa, eu pretendo, se o Senhor me permitir, abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá? E saber de tudo. Quando vocês falar assim, eu já sei, irmãozinho, quem é Jesus, aonde que ele está e o que ele pode fazer por mim, eu vou estar muito feliz, porque eu creio que você já é um cristão, você já sabe exatamente o que Jesus é na sua vida. É isso aqui, o meu objetivo é esse. Perdão. Ensinar, perdão. Ensinar para você quem é Jesus. Jesus é nosso Criador. Ele é o dono do universo. Tudo que existe foi ele que fez, tá? Deus fez, mas para o teu filho, para Jesus, tá? Que é o dono de todas as bênçãos. É Jesus Cristo, viu? Esse é ele. Aonde que ele está? Ele está dentro do meu e do seu coração e de toda a humanidade, tá? Você pode ir lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 16 e o 17. Lá está escrito que ele vive em nosso coração em espírito, tá? Esse é um deles que eu estou te dando aqui, aonde que ele está. O que ele pode fazer por mim, por você e para toda a humanidade? Se você estiver no caminho certo, sem fazer coisas erradas, está em pecado, estiver nos caminhos certos, andando nos caminhos do Senhor Jesus, mesmo com dificuldade, mas está andando, pedindo a Ele misericórdia, o que você pedir, Ele entra para o teu quarto, está escrito lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6 também. Está escrito lá. Você entra para o teu quarto, fecha a porta, o Senhor Jesus, que está em secretamente, que está em espírito, ele te vê e te ouve e te recompensa o seu pedido. Só que quando você fizer o pedido, você precisa lembrar duas coisas. Primeiro lugar, ele é Deus. Segundo, ele é o seu Criador, o meu Criador, o Criador de toda a humanidade. Então nós precisamos pedir para ele as coisas, mas com referência à sua santidade, porque ele é santo, tá? Então, depois que você fizer o seu pedido, aquilo que você está precisando, você fala para ele, meu senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me ajudar, tá? Isso é está medindo a sua inferioridade com a superioridade do Senhor Jesus, viu? Isso aí é referência ao Senhor, porque ele é Deus e Santo. Então, esses três itens, eu vou estar sempre aqui nos versículos, podendo te ajudar para que você possa entender e compreender todas essas coisas, tá certo? Eu quero trazer você aqui mais um versículo aqui da palavra do Senhor, que ele nos diz aqui, perdão, ele está aqui no livro livro de João, o capítulo é o 16 e o versículo é o 7. O 7 e o 8, tá? O 7 está dizendo assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador é o Espírito Santo, tá? O ajudador não virá a vós, mas se eu for,
vos enviarei. Jesus está dizendo que se ele ia, aqui nesse versículo, se ele não morresse, que se eu for, ele não viria o ajudador, que é o Espírito Santo, viu? Aqui o versículo 8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E sei quem convence é o Espírito Santo, tá? Jesus estava dizendo aqui que se ele não morresse quando ele veio, se ele não morresse, não fosse o ajudador, que é o Espírito Santo, tá? Não viria a nós. Então, é só para que você entenda. Jesus morreu para que o Espírito Santo pudesse vir habitar em mim e em você. Então, naquela época que Jesus em carne, o povo daquela época, os israelitas, tinha fôlego de vida, não tinha o Espírito Santo. Jesus morreu aqui, que ele está dizendo, e eu enviarei ao ajudador, que é o Espírito Santo que está em nós. Ele morreu e enviou, o Espírito Santo enviou lá no profeta Joel, onde está escrito lá, naquele dia eu derramarei o meu Espírito em toda a carne. Tá? Isso aí foi no juízo final para Israel, não é para o mundo, não. O mundo de Israel. O juízo final foi para Israel, tá? Então, é a segunda vinda do Senhor Jesus. Aqui, Jesus está dizendo que eu vos enviarei, o que ele disse aqui no versículo 7, tá? Que seria o ajudador, o Espírito Santo, é que ele nos deu ali. Por quê? Porque no dilúvio, ele perdeu o mundo devido não conseguiram passar pela Torá. A Torá era os 613 mandamentos e ordenança. E não conseguiram passar. Depois, no juízo final, o povo também não conseguiu passar. Então, Jesus falou, vamos acabar com o pecado, que seria o da Torá, tá, o 613, e já deu o Espírito dele. O Espírito seria o quê? Ele já deu a salvação, que era que tanto o povo não estava conseguindo. É isso que Deus morreu, Jesus morreu por nossos pecados, esses aí. Então já nos deu a salvação no profeta Joel. No apóstolo Paulo, no livro de Romanos, versículo 5, e o capítulo 5 e o versículo 5, ele disse, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. O Espírito Santo foi dado no profeta Joel, foi tudo na mesma época, tá? Do ano 70. Da era cristã, dessa agora, 21 séculos atrás, tá? Então foi dado lá e o amor dele foi derramado no apóstolo Paulo. Então, só para que você saiba, você, toda a humanidade estão salvos. Que não está salvo perante o sistema aí, tá? Que está tentando te fazer lavagem cerebral para te tomar dinheiro. Isso aí não está salvo, tá? Mas aqui na Bíblia, a palavra do Senhor, está todo ser humano salvo. Tá? Hoje nós temos o livre-arbítrio, a carne brigando contra o espírito, porque o espírito quer fazer as coisas de Deus e a carne quer fazer a coisa do homem, que é a coisa do mundo. Tá? Então, esse é o tal livre-arbítrio, tá? Quando você faz as coisas erradas, é a coisa da carne que você está usando. Quando você faz as coisas boas, você está usando o Espírito Santo de Deus que está em você, em toda a humanidade. Não tem ninguém que está com o espírito disso e espírito daquilo, não. Toda carne que existe na face da terra tem o Espírito Santo de Deus, tá? Esse é o Espírito. Mas ele deu livre-arbítrio. Você pode seguir sua carne. Você não precisa seguir ele não precisa de mim nem de você. Nós seguimos ele porque nós é que precisamos dele. Ele não precisa. Ele já fez nós para ele. Agora, se nós não quiser seguir ele, segue quem quiser. Vai seguir sua carne, por exemplo, né? Idolatria, seguir o homem, ser escravo do homem. Eu prefiro ser escravo de Jesus, porque ele é meu criador, do que ser escravo do homem. Tá certo, meu irmãozinho? Isso que eu gostaria que você também entendesse. Se você entender isso, eu vou ficar muito contente. Você saber, eu já sei de quem eu sou escravo, eu já sei quem me fez, eu já sei onde está o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor Jesus é a minha e a sua e de toda a humanidade, a nossa vida. Se ele sair de nós, nós estamos mortos, tá? Nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Ele é a nossa vida. Isso que eu quero que você entenda. Quando você entender isso, meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu vou estar super contente por você. Tudo bem? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos conceder.